Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula semanal que nós temos aqui no Instituto de Educação Contábil e Tributário, onde nós levamos a você muito conteúdo, muito conhecimento, e a onda agora é falar de imposto de renda das pessoas físicas. Pessoal, como resolver malhas fiscais no IRPF de 2024? Nós vamos entender como vamos resolver pendências fiscais do imposto de renda. Não que agora vai surgir essas pendências, mas que irão surgir nos próximos dias, nos próximos meses, que vai impedir, por exemplo, a minha restituição relativamente ao imposto de renda pago a mais do que deveria no ano de 2023 e a prestação de contas agora no nosso ajuste anual. Então, vamos trabalhar com uma resolução desses processos de malhas fiscais, onde nós vamos desenvolver algumas situações práticas hoje. Tá? Eu vou mostrar tanto uma construção de uma linha de raciocínio para você, como também uma indicação dos cuidados dentro da própria declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Não adianta simplesmente saber realizar o processo de declaração de imposto de renda das pessoas físicas se você não souber o impacto que ela pode gerar, se você não souber o impacto que as informações equivocadas podem causar no procedimento fiscalizatório e numa questão de penalização relacionada a valores incorretos indicados dentro da declaração de imposto de renda. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a todos vocês que estão aqui no chat, a todos vocês que nos acompanham. Me digam aqui no chat quais são as cidades das quais vocês estão nos acompanhando. Malhas fiscais do imposto de renda de 2024, como nós vamos nos prevenir, como nós vamos resolver estas malhas fiscais. É uma aula cirúrgica, uma aula técnica para trazer para você os impactos. Você que simplesmente faz sem olhar de onde aquela informação vem, por onde ela pode ser revista, como eu posso visualizar todo esse fluxo de informação. Então vamos às ações. Primeiro, pessoal, eu quero demonstrar aqui para vocês que a malha fiscal, ela é uma pendência fiscal. Ela é uma inconformidade, ela é um erro. Ora, se ela é um erro e, portanto, gera uma pendência fiscal, isso é extremamente prejudicial para o processamento da declaração de imposto de renda do seu cliente, para a sua declaração de imposto de renda. Então, nós precisamos efetivamente tomar cuidado. E aí, pessoal, como resolver as pendências fiscais, os erros que geraram inconformidade? Ou eu posso ir diretamente de um lado de quem paga os valores ou de quem recebe os valores. Então, nós vamos ter aqui diversas situações que podem causar as pendências no seu caso. E aí eu vou começar com algumas origens que são básicas, são introdutórias. E essas origens de informações, nós temos aqui a DIRF, por exemplo, é a nossa primeira grande origem da informação técnica. A DIRF, inclusive nós tratamos sobre DIRF em aulas anteriores, a DIRF de 2024, 2023, né, nós informamos em fevereiro de 2024 e incluímos lastros de informações de 2023. Estávamos cientes, né, e seria maravilhoso, e falamos a todo vapor que a DIRF iria acabar, mas infelizmente provavelmente continuará para 2025, 2024. Na verdade, já tem instrução normativa. A instrução normativa saiu logo depois do último dia da DIRF e causou um reboliço na área tributária, na área contábil, porque os sistemas, né, tanto o sistema do Conselho Federal de Contabilidade junto aos seus CRCs, como o FENACON e outros mais, eles solicitaram que fizessem um procedimento, né, funil mais específico para quem está precisando, que no caso, muito provavelmente sejam os órgãos públicos. Então, para as empresas privadas, a instrução não foi revogada,
e nós continuamos aí para 2025, 2024. Então, a DIF, pessoal, é o grande trunfo da informação. A DIF é a grande geradora da informação base da declaração de imposto de renda. Ela é a obrigação acessória que gera o comprovante de rendimento. A estrutura do rendimento da pessoa física vem da DIF. Então, qualquer erro relativamente a rendimentos, e eu digo para vocês, rendimentos isentos ou rendimentos tributáveis, rendimentos isentos ou tributáveis, são oriundos efetivamente do processo da DIF, tá? Do processo da DIF. Então, você precisa efetivamente estar muito antenado com o procedimento relacionado à DIF, ok? Então, você tem aí Então, nós temos um procedimento da DIF que é extremamente importante relativamente às nossas situações de verificação de origem do rendimento. Então, fique muito ligado nesse sentido. Tá? A DIF é a base de grandes informações dentro da declaração de imposto de renda. Já para 2026 e 2025, nós teremos a EFD-REINF, que já está válida, mas não é totalmente base ainda, e o E-Social. Então, não digo que não é totalmente base, pessoal, mas ela é extremamente importante para o nosso procedimento técnico. A FD-REINF, ela vai substituir completamente a DIF. Não substituiu ainda integralmente, porque a DIF, como eu já expliquei, nós temos ainda um pezinho lá do que a gente precisa transmitir. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar migrando com você entre a declaração de imposto de renda e mostrar quais são as possíveis malhas e mostrar também os impactos da origem das informações. Vamos aqui para a nossa declaração do imposto de renda diretamente do programa, onde nós vamos compartilhar também o seu conteúdo relativamente aos dados da pessoa física. Essa aqui, pessoal, é a declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Como eu já mostrei em aulas anteriores, aulas que nós efetivamente deslumbramos aqui, verificamos muitos dos tópicos. Eu vou começar uma declaração em branco, tá? Essa declaração em branco eu vou mostrar os impactos que elas podem gerar, ok? 545, vou botar meu CPF aqui, não tem problema. Já existe, vamos abrir ela. Vamos abri-la. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui nessa declaração, pessoal? Eu tenho a identificação do contribuinte. Nessa identificação do contribuinte, o que é que pode gerar de divergência de malha fiscal? Bom, nome, sem problema. Houve alteração na data. E aqui nós temos um grande detalhe que pode gerar uma situação específica na nossa situação inicial de malha fiscal. Se eu possuo ou não cônjuge, tá? Se eu possuo ou não um cônjuge para que haja uma necessidade introdutória do ponto de vista de verificar se existe uma declaração em conjunta ou não. Aqui é uma verificação inicial, sistemática, que pode gerar malha? Dificilmente, mas é bom ficar aqui atento. Porque quando você diz sim, você tem que naturalmente informar o CPF, tá? Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil. Aqui vai para as declarações de residentes no exterior e a natureza ocupacional. Aqui, dentre uma delas, eu gostaria de destacar que é a natureza ocupacional do microempreendedor individual. Essa natureza ocupacional, ela tem uma estrutura que eu preciso sempre tomar cuidado, principalmente se eu vou informar rendimento ou não, se eu vou informar renda ou não relacionada à minha atividade como microempreendedor individual, que é um tipo de natureza ocupacional aqui para a declaração de imposto de renda. Beleza? Então, identificação do contribuinte, pouquíssimas situações você precisa ter aqui em mente. Agora, eu tenho uma confusão muito grande
entre o conceito de dependente e o conceito de alimentando. E isso gera malha fiscal. Olha que interessante. O que é o dependente? O dependente é o contribuinte que precisa declarar todas as informações de pessoas relacionadas, tais como seus rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis. Então, se a pessoa for dependente da pessoa B, se a pessoa B for dependente da pessoa A, ela vai ter que informar seus rendimentos, tributáveis ou não tributáveis, independentemente de forma de tributação, utilizando as deduções legais. Marcos, eu quero incluir os meus dependentes aqui. Como é que eu faço, né? Quem são esses dependentes? Bom, a regra diz que os dependentes precisam seguir regras específicas e precisam ter particularidades de situação familiar próxima, né? Então, nós temos um cônjuge, nós temos uma mãe ou um pai que mora efetivamente com você e você tem esses gastos, nós temos os filhos. Então, estes são os seus dependentes. Agora, muita atenção aqui nesse momento. Você que tem um processo, por exemplo, de separação, né, de divórcio, e os filhos não moram com você, e isso é importante que eu tenho alguns clientes que caíram na malha por causa disso. E esses filhos não moram com você, você simplesmente paga a pensão, mas esses filhos têm a guarda compartilhada, porém a dependência é da mãe, né, ou da outra pessoa que está com a guarda efetiva. Aqui você não pode colocar que os seus filhos são dependentes de você. Neste caso, os seus filhos serão dependentes da outra pessoa que está agora com a guarda principal, por exemplo. Marcos, e como é que eu vou fazer? Você não vai informar em dependentes, você vai informar em alimentandos, de acordo com o seu processo judicial. Se você informar em dependentes e a outra pessoa, ela ou ele, também informar em dependentes, vocês vão cair na malha fiscal, sem dúvida nenhuma. Nós teremos uma pendência e vocês vão ter que se resolver. Primeiro, a malha fiscal, ela gera uma pendência, e essa pendência, para ela ser resolvida, você precisa preencher a documentação, tá? Preencher e anexar uma documentação, e essa malha fiscal, ao ser preenchida, né, ao ser reportada na informação técnica, naturalmente você vai acompanhar aquele processo. Geralmente eu oriento que essa malha fiscal ela tenha que ser basicamente acompanhada por um contador ou uma pessoa de cunho intelectual técnico que acompanha esse procedimento. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, só para você entender, ó, como é que fica o período quando tem uma pendência. Eu não vou deixar aparecer o nome da pessoa. Olha só, fica assim, ó. Olha como é que fica. Tem o imposto de renda de 2024, tá? Não entregue, porque não foi entregue ainda. O IRPF com pendência, certo? Esse IRPF com pendência, quando eu clico, ele vai aparecer a pendência. Isso aqui é malha fiscal. Quando eu demonstro essa pendência, e aí deixa eu ver se vai aparecer o nome da pessoa aqui. Pronto. Quando eu demonstro essa pendência, aparece assim também, ó, IRPF 2023 com pendência. Ele diz: ajuste anual, original, com regime de deduções legais. Esta declaração possui pendência que depende de ação por parte do contribuinte. Clique em extrato da declaração ou em pendência de malha. E aí eu vou clicar, tá? Então eu vou clicar. E aí, ao clicar, eu sou direcionado para a pendência, tá? Sou direcionado para a pendência. Eu vou tirar aqui o nome das pessoas que estão pendentes. Esse caso aqui foi um caso especificamente também. Esse caso aqui também foi um caso especificamente de pendência de
de coerência dos dados. Então, eu, por exemplo, informei para a pessoa corretamente, a outra pessoa não informou corretamente, aí eu deu divergência. Então, o que verificar? As inconsistências relacionadas, por exemplo, nesse caso, com pensão alimentícia, normalmente ocorrem por quê? Aí ele dá a orientação. A pensão alimentícia não está amparada em sentença. Opa! Se não estiver amparada em sentença, eu não posso deduzir como despesa. Acordo homologado judicialmente ou escritura pública. O valor deduzido a título de pensão alimentícia é maior que o valor estipulado em sentença. O acordo homologado judicialmente ou escritura pública. O beneficiário da pensão alimentícia foi informado como dependente da declaração do responsável, olha só, pelo pagamento da pensão. Isso só é permitido se a separação ocorreu no próprio ano calendário, que não é o caso. Então, a gente precisa analisar esses três. Aí, o que fazer? Ele já dá a opção. Se houver erro no preenchimento, retifica a declaração. E aí eu tenho lá a orientação para retificar. Agora, a Receita Federal disponibiliza um serviço que possibilita você entregar os documentos sem sair de casa, usando a internet. Para usar esse serviço, cumpra 2 passos a seguir. E aí ele tem: 1. Reúna os seguintes documentos: a decisão judicial, o acordo judicial, além dos comprovantes de pagamentos. Beleza? Se houver dependentes informados em sua declaração, comprovantes de relação de dependência, de acordo com as regras, né? Então, eu tenho filho, companheiro, no caso, e assim sucessivamente. Se houver declarado valor de despesas médicas com instrução alimentícia, você tem que também homologar o seu processo, no caso, os documentos, tá? Antecipação de entrega de documentos. Se não houver erro de preenchimento da declaração e todas as informações declaradas estiverem devidamente comprovadas, aguarde a comunicação da Receita para prestar esclarecimentos ou solicite antecipação para entrega destes documentos. Então, basicamente, onde é que eu entrego esses documentos? Eu entrego esses documentos dentro do ECAC, especificamente no e-processo. Ele te dá uma orientação para abrir o processo digital. Ele diz o seguinte: o contribuinte intimado, deixa eu aumentar aqui a tela, o contribuinte intimado ou notificado pela malha fiscal com relação à declaração do exercício de 2016, nesse caso não está atualizado, mas segue o mesmo rito, 2016 em diante, pode apresentar documentos e impugnações diretamente no portal ECAC, sem sair de casa. Contribuinte que está em declaração de imposto de renda retida em malha, mas ainda não foi intimado ou notificado, pode também antecipar e apresentar a documentação. No nosso caso, eu não fui intimado, eu só estou com declaração em malha fiscal. Tá? Então, na página da Receita, lá dentro do ECAC, você acessa o ECAC, ele dá o passo a passo. Feito o passo a passo, eu acesso o ECAC com o meu certificado digital GovBR. Vou em processos digitais, olha só, processos digitais, tá? Processos digitais, que é o e-processos. E aí, eu venho aqui nesse solicite serviços via processo digital. Então, ele já te dá o passo a passo especificamente aqui. E vou informar o devido processo, né, o teor do processo. Anexo, malha fiscal, imposto de renda. E aí, na sequência, eu vou escolher o serviço. Para utilizar o serviço de atender termo de intimação, é necessário informar o número do termo. Nesse caso, nós não tínhamos termo. E aí, a gente informa o serviço, depois o tipo, né, e as informações que já requer para fins cadastrais, tá? E, por fim, eu seleciono, né, eu solicito o serviço. Será criado um processo digital cujo número será apresentado na tela. E aí eu venho, digo que eu quero fazer a solicitação da abertura do dossiê, digo sim, tá? Depois eu adiciono o documento para rascunho para verificar como ficou, e aí eu vou adicionando sentença judicial, vou adicionando comprovantes de pagamentos e assim sucessivamente, tá? E aí envio a solicitação, beleza? E tudo isso, pessoal, essa documentação ela precisa ser enviada, nesse caso do meu cliente, de boa fé, tá? E eu vou te dizer uma coisa, pouca gente fala disso na internet, porque pouca gente fala de problema. E eu estou falando de problema
para você aqui, que é o nosso caso relacionado à malha fiscal. Esse aqui é um problema, tá, pessoal? Ah, Marcos, quer dizer que eu posso ser notificado para apresentar a documentação e depois eu preciso anexar essa documentação sem sair de casa via e-processos? Exatamente, você pode. Ah, Marcos, quero colocar como dependente, por exemplo, o filho do meu irmão. Posso? Se você não tiver a guarda judicial do filho do seu irmão e você cair na malha, provavelmente vai cair, porque vai ser uma incompatibilidade histórica. Como é que você teve um filho agora, por exemplo, e nos últimos anos você não foi pai, né? Você não teve filho nenhum. Brotou do nada um filho de 20 anos, um filho de 15 anos, né? Então, você tem esse risco. É a lógica, pessoal. É natural uma verificação dessa. São verificações básicas, tá? Ah, Marcos, mas a DIF foi feita errada. O que é que eu preciso fazer? Você viu ali? Ou eu retifico espontaneamente para deixar compatível, ou então eu mostro o documento comprobatório nesse caso. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. E aí eu tenho no rendimento tributável recebido de pessoa jurídica pelo titular exatamente a origem da DIF. Se o seu dependente teve rendimento também e você não adicionou os rendimentos do seu dependente, é fato, você vai ser notificado. Você vai cair na malha fiscal. Caiu na malha fiscal, vai ter que apresentar os documentos. Ah, Marcos, vamos supor que nos meus documentos fiscais eu não tenha nenhuma comprovação jurídica. Naturalmente, você irá ser penalizado por uma informação falsa ou você vai ser convidado a tributar aqueles rendimentos espontaneamente. A multa ela pode chegar, inclusive, a depender da situação, em até 150%. Vai depender do cenário, obviamente, e isso vai demorar de 3 a 5 anos para o processo se avançar. Mas a depender do cenário, pessoal, eu não corria esse risco, tá? Esse mesmo procedimento acontece com os rendimentos tributáveis de pessoas físicas e do exterior. Por exemplo, às vezes a galera vai em outras informações e inclui rendimentos de outros. Então, tipo assim, vou informar aqui que eu tive uma renda de R$ 2.500 só para dizer que eu tive essa renda. Você pode cair na malha fiscal, você recebendo uma notificação dentro do seu ambiente e dizendo assim: você está notificado a apresentar os comprovantes de recebimento desse recurso. E aí, que comprovante você vai ter que apresentar? Ou você retifica e não demonstra esse rendimento, e assim sucessivamente. É normal, pessoal. E essa notificação, para você apresentar esses comprovantes, tudo digital. Você já viu hoje se o seu cliente tem pendência fiscal? Faça esse exercício de verificação. Verifique se o seu cliente tem pendência fiscal. E aí a gente chega no rendimento isento. Por exemplo, um deles que é o mais conhecido são os lucros e dividendos. Olha o fluxo que esse negócio faz, tá, pessoal? Lucros e dividendos. O que é que lucros e dividendos faz de fluxo? Ele faz o seguinte fluxo. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui essa janela. Ele faz o seguinte fluxo, pessoal. Ele faz o seguinte: no caso dos lucros e dividendos, lucros e dividendos. Se for um MEI ou simples nacional, eu tenho um formato. Se for lucro presumido ou lucro real, eu tenho outro formato. Se a empresa que distribuiu lucros para você for um MEI ou for uma empresa do Simples Nacional, nós temos o seguinte cenário. A origem dessa informação tem que estar na contabilidade ou livro caixa. A origem daquela empresa. Marcos, está na contabilidade ou livro caixa. Pronto. Próximo tem que ser a DIF. A informação tem que constar na DIF.
R$ 100 mil distribuído através de contabilidade ou livro caixa, inclusive transferência bancária, se for o caso. E aí você tem a informação dessa distribuição na operacionalização. E aí você tem em outro canto chamado DEFIS. Então, essas são as origens de informação. Inclusive aqui, eu chamo vocês, galera aqui da minha equipe vai colocar o link para você participar do nosso próximo evento, dia 10 de março, que vai ser o Descomplicando, né, o imposto de renda. Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer um evento gratuito para falar sobre imposto de renda das pessoas físicas também, só que com muito mais técnica no sentido de abordagem em assuntos mais específicos, tá? Então, nós vamos fazer um imposto de renda de forma diferente para que você possa abordar conhecimentos sobre a situação relacionada à distribuição de lucros. Então, nós vamos trabalhar o descomplicar uma forma de entender esse processo de distribuição de lucros, certo? Onde nós vamos entender a lógica dessa distribuição de lucros. Dia 10 de março, às 19 horas, comigo, nós vamos entender tudo sobre distribuição de lucros e o impacto no imposto de renda. Se você ainda não fez sua inscrição, é 100% gratuito. Clica no link que minha equipe está colocando agora abaixo para você conseguir compreender. Marcos, e no lucro presumido, nós vamos ter o quê? Contabilidade também. Para o contabilidade ou livro caixa para empresas do lucro presumido. Certo? Para as empresas do lucro real, contabilidade somente para as empresas do lucro real. Beleza? Bom, e aí eu tenho o seguinte, Marcos, e agora? Contabilidade, lucro presumido, livro caixa, contabilidade, lucro real. Beleza. Terceiro ponto, nós temos o seguinte, lucro presumido, lucro real, DIF, beleza? Aí eu tenho um agravante, que é a ECF, e a SD. Olha só, ECF, SD, DIF. E eu colocaria mais, tanto em um como em outro, a FD-REINF, apesar de que nós não vamos ter ainda grandes problemas aqui, tá? Mas é fundamental já ter uma dimensão dessas informações. Olha que quadro, pessoal. Olha isso aqui. Simples, contabilidade DIF, DEFIS e FD-REINF, lucro presumido e lucro real, contabilidade ou livro caixa, contabilidade para o lucro real, DIF, SF, SD e FD-REINF. Tudo isso para entender que a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis precisa ter alinhamento. Não teve, vai ter problema. Ah, Marcos, eu posso ser notificado? Com toda certeza, pessoal. Se houver erro, já trabalhe na premissa de que você vai ser notificado. Ponto. Ponto. Tá? Então, isso é fundamental. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa declaração de imposto de renda. E aqui são os rendimentos isentos. A priori, o mais conhecido são os lucros, tá? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, que são os casos provenientes de aplicações financeiras na sua grande maioria. Rendimentos sujeitos à tributação de exigibilidade suspensa, processos judiciais, precisa ter o processo judicial, aqui é o RAA, que é o documentozinho específico, tá? Tem que estar alinhado com o documento judicial. E rendimentos recebidos também acumuladamente, que também é RAA, que vai tratar sobre aspectos voltados em ganhos judiciais em procedimentos específicos, tá? Bom, e aí, pessoal, aqui acaba o que nós entendemos como rendimentos,
que aí você precisa ter toda a documentação comprobatória. E o imposto pago e retido, né? Que são os impostos pagos e retidos. Aqui, basicamente, eu não preciso ter muita comprovação, porque eu já tenho base de dados para isso. Agora eu venho para o pagamento efetuado. Nos pagamentos efetuados, nós precisamos dos comprovantes, porque eu também posso cair na malha fiscal, assim como a gente viu lá naquele nosso caso, logo cedo, você pode receber a notificação e vão pedir o documento. Ah, quero colocar aqui despesa médica. Cadê o documento? Cadê a comprovação documental? Ah, mandaram para o WhatsApp e eu perdi. Tem que ter o documento, tá? Então, por isso que a gente coloca tudo em pastinha, drive, etc. Beleza? Então, tem que ter documentação, tem que existir. Fiz uma doação, tem que existir a documentação comprobatória. E aí, meus amigos, aqui vem um último tópico relacionado às malhas fiscais. Nós temos, obviamente, muito mais aspectos para se preocupar, mas eu tenho aqui um último tópico que ele é mais preocupante ainda, que eu vou demonstrar agora para vocês, que é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui a evolução patrimonial. Isso aqui eu alerto constantemente. Tá? Constantemente. Deixa eu marcar aqui de vermelho. Isso aqui eu alerto constantemente. Por quê? Veja bem, imagina você que ganhou no ano, sei lá, 200 mil reais. Você teve uma renda, certo? Total, 200 mil reais. Isso, a cada dia mais eu tenho clientes fiscalizados nesse modelo. Você teve uma evolução patrimonial, ou seja, antes eu tinha um carro financiado e agora eu tenho o carro quitado e tenho uma casa no Alphaville. Então vamos lá. Um carro quitado de 150 mil reais e uma casa no Alphaville. Mais 800 mil reais quitada. Da onde você tirou 950 mil reais? Tudo bem que 200 você já tinha, mas se eu não considerar que você comeu, que você não saiu, que você não gastou no cartão de crédito, etc. Vamos olhar só para esses números. 950 mil reais. 850 mil reais, né? Na verdade, 950 mil reais foi o valor que eu investi, né, no meu patrimônio. Desses 950, 200 era o que eu tinha, ou seja, 750 reais, 750 mil reais está desacobertado. A Receita vai lhe notificar com evolução patrimonial incompatível com sua renda. Faça este cálculo. É simples e lógico. A evolução patrimonial, ela é um dos pontos que mais demonstra sonegação fiscal. E a primeira situação que vai acarretar é exatamente o momento em que você terá de receber a notificação, ok? Então você tem essa situação especificamente, beleza? Bom, então evolução patrimonial é um dos pontos. Professor, entendi, compreendi, fiz aqui, compreendi as malhas fiscais, compreendi a DIF, compreendi a FDRINF, compreendi lucros e dividendos, compreendi evolução patrimonial, compreendi tudo isso. Qual é o meu próximo passo agora? O seu próximo passo é um negócio. E a aula, pessoal, ela foi focada na prática. Como é que eu consigo me desenvolver mais, Marcos? Nós temos uma plataforma chamada Contador Premium. Contador Premium está à sua disposição. Nossa equipe está colocando o link agora para vocês, em que nós temos a plataforma com 10 treinamentos envolvidos. 10 treinamentos envolvidos. Nós estamos com situação promocional com valores agradáveis demais para que você possa entrar na nossa plataforma Contador Premium. Fala com a Thaís,
fala com a nossa equipe comercial para que a gente possa efetivamente conseguir aqui desenvolver a plataforma Contador Premium, ok? Marcos, eu quero participar e na plataforma vai ter aula de imposto de renda. Todas as nossas aulas de imposto de renda estão sendo disponibilizadas dentro da plataforma Contador Premium. Lá você vai entender de PIS e COFINS, de ICMS, você vai entender de situações contábeis, lá você vai entender de situações do SPED, você vai entender do Simples Nacional, mas, Marcos, vai acabar tudo isso com a reforma tributária? Não vai acabar. Nós vamos migrando conforme a necessidade. Ah, Marcos, acabou o PIS e COFINS. E a CBS vai entrar? A gente vai adicionar a CBS e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então, faz a tua inscrição, plataforma Contador Premium. Eu quero te aguardar lá e eu também sempre fico à disposição para tirar todas as dúvidas. Se você recebeu, me conta aqui no chat se você recebeu malhas fiscais do imposto de renda e me conta aqui no chat também se você conseguiu resolver. Beleza? Tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom e até a próxima.